Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Alô, 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 amigo ouvinte, telespectador, ouvinte da Rádio Boa Nova, telespectador da TV Mundo Maior, você que nos acompanha no YouTube, Tatiana Benítez, gratidão, gratidão, gratidão. Estamos começando mais um programa Sensibilidade. Olha, e o programa de hoje, o tema de hoje, remorso renovador. Olha, e nós vamos a Monte Carmelo, em Minas Gerais. Lá está Quincas Veloso. Quincas, seja muito bem-vindo ao programa Sensibilidade, Quincas. Um abraço, muita paz e muita alegria para todos os rádio-ouvintes e o telespectador. Muita paz, que Jesus abençoe a todos. Quincas, vamos fazer o seguinte, o tema hoje nosso é remorso renovador, mas antes de entrarmos no tema, nós gostaríamos de conhecer um pouco de você. Então, Quincas Veloso por Quincas Veloso. Fala um pouco de você pra gente. Olha, eu moro aqui em Monte Carmelo, que é uma cidade pequena, aqui no Alto Paranaíba, fronteiriço com o Triângulo Mineiro, tendo como referência a cidade de Uberlândia, que fica a 100 quilômetros de Monte Carmelo. E sou um participante do Centro Espírita Humildade, Amor e Luz, como um simples colaborador. Vivo aqui desde meus 8 anos de idade e adoro essa cidade. Essa cidade aqui é a cidade natal do Valdo Vieira, doutor Valdo Vieira, que foi um dos parceiros de Chico Xavier, e do doutor Elias Barbosa, um psiquiatra, que foi também um grande escritor, um amigo particular do Chico Xavier. Aliás, até eu gosto de fazer uma observação. O Elias, que passou a morar em Uberaba, tinha uma chave da casa do Chico Xavier, onde ele entrava quando bem lhe aprovia. E toda terça-feira o Chico ia à casa do Dr. Elias Barbosa. Nós estamos dizendo isso para que haja uma focalização daquilo que é Monte Carmelo, uma cidade pequena, mas muito aprazível. É isso, Damião. Muito bacana, conhecemos um pouco de Quincas Veloso, está lá em Monte Carmelo, em Minas Gerais. Vamos então começar a falar sobre remorso renovador. Vai daí, Quincas. Olha, eu fiquei pensando nesse tema porque ele é algo muito sério. Quando se fala em remorso, é algo pesado. E que nós fomos, nas nossas pesquisas, encontrar uma informação também que deve ser bem observada. O remorso nos leva, geralmente, ao desânimo. Você está diante de um fato em que você cometeu algo grave e o remorso não lhe entusiasma à renovação. Ele lhe leva à amargura do peso da culpa. E aí nós entramos na parte interessante que é o arrependimento. Veja, o arrependimento já é mais suave e é uma proposta de renovação para cada ser que se sente diante deste espetáculo que é maravilhoso. Arrepender daquilo que fez significa não vou fazer mais. E nós temos, vou buscar do Livro dos Espíritos, nós temos algumas informações interessantes a partir da questão de número 990, que diz assim, a pergunta de Kardec, ela é interessante. O arrependimento se dá no estado corporal ou no estado espiritual? E vem a resposta. No estado espiritual, mas também pode ocorrer no estado corporal, quando bem compreendeis a diferença entre o bem e o mal.
Então, o arrependimento, ele surge a partir do instante em que você entendeu que a tua atitude, a maneira de agir está corrompida. Corrompida por quê? Corrompida pelo egoísmo, que é, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, a grande chaga da humanidade. Mas quando ocorre, então, esse arrependimento? Quando você começa a amadurecer o seu senso moral e entender: eu não devia ter agido dessa maneira. Você entende, meu amigo Damião, que realmente nós todos temos arrependimentos pequeninos, mas os arrependimentos grandes, eles ocorrem quando nós estamos desencarnados. Por quê? Porque desencarnado nós vamos ter uma visão ampla do mundo espiritual, porque de maneira tacanha nós imaginamos sobre o mundo espiritual, de maneira simplória, quando na realidade nós somos um espírito. E Kardec ouve por bem, e isso está na questão 134, de nos explicar que, enquanto encarnados, nós somos uma alma. Isso, dado essa simbiose maravilhosa, que é a ligação do espírito à matéria, por células, por intermédio do perispírito. Mas aí, vamos nos tapeando aqui na Terra. Tomamos atitudes para o envolvimento, principalmente com a aquisição e o domínio de bens materiais. E, por essa razão, cometemos desatinos e erros incríveis. Não é, Damião? Você concorda com essa ideia? Olha aí, Quincas Veloso conversando com a gente aqui no programa Sensibilidade. E eu queria ampliar um pouco isso contigo. Porque se a gente pegar lá do Consolador, do livro Consolador, Emmanuel diz exatamente isso, né? Que o remorso, né, prepara o arrependimento, Quincas. E esse arrependimento, nós vamos entender que é uma força nova, fazendo com que nós criemos vontade de mudança. E nós temos na questão 909 ou 1009, a mim me parece, fugiu-me aqui agora, a explicação de que basta muitas vezes a boa vontade para que nós possamos alcançar mudanças extraordinárias na evolução espiritual que pleiteamos. Bom isso, não é, Damião? Eu gostaria muito de participar mais com você, porque você vai me ensinar alguma coisa, Damião. Vamos lá. Vamos lá, vamos bater esse papo, né? Porque quando você fala, né, desse remorso renovador, Quincas Veloso, a gente pode ali, vamos conversar um pouco para aqueles que estão nos ouvindo, entender ali que esse remorso não é um sentimento destrutivo, mas ele não pode ser aí um convite à nossa renovação, ao nosso aprendizado, Quincas? Sim, eu acho que é exatamente isso. Só que, na maioria das vezes, nós entramos em processo de culpa. E quando nós nos situamos na culpa, nós não estamos com a disposição necessária para a restauração dos nossos próprios atos. E aí eu citaria, Damião, o nosso querido Saulo, né? Saulo, que de repente, às portas de Damasco, né? Ele nota que estava agindo até então de maneira inconveniente. Houve o remorso? Com certeza, sim. Mas houve uma regeneração tão interessante que é o arrependimento.
Mas como provou ele esse arrependimento? Exatamente na prática do bem e na divulgação do cristianismo entre os gentios. Maravilhoso isso. E vamos pensar bem. Eu faria uma pergunta. Será que você que está me ouvindo já teve remorso? É algo diferente aí, né? Você pode ter, alguém pode ter remorso porque induziu alguém ou ele mesmo praticou um aborto. Coisa desse jaez, coisa desse tipo, que levou a criatura a tomar uma atitude de completa infelicidade. Tem arrependimentos menores, como, por exemplo, um cônjuge maltratar o seu parceiro ou parceira com palavras ásperas. E eu me lembro só, a título de um esclarecimento a respeito, de uma senhora que nos disse: olha, Quincas, eu sempre me sinto uma besta. Aquilo me assustou. E eu disse a ela: olha, mas que coisa, fiquei até sem assunto. E ela disse assim: é que, Quincas, assim que eu me casei, fui preparar o primeiro almoço num domingo e preparei uma macarronada. E o meu marido, dizia-nos ela, veio, provou da macarronada e disse assim para mim: você é uma besta, você não sabe fazer macarronada. Você precisa ver a macarronada da minha mamãe. E realmente eu fui provar, ela estava insuportável, porque tinha temperos em exagero. E daí para frente eu permaneci assim. Agora eu fico pensando, não é o caso dela, porque ela não tinha que se arrepender de fazer a macarronada. Mas será que seu cônjuge, em um determinado momento, entendeu a sua vacilação e o seu despropósito agredindo uma criatura de tal forma? Veja, são coisas insignificantes. Como, por exemplo, um aluno, vamos também materializar mais, um aluno que negligencia os estudos e que lá na frente, na hora de exercer uma profissão, sente essa dificuldade. Por quê? Porque não aprendeu. Ele vai se arrepender. E não vai passar pelo processo do remorso, porque o remorso, não é, Damião? O remorso é algo mais gritante, ele é algo muito forte, é um erro muito forte que a criatura pratica. Você concorda, Damião, com essa situação? Vamos conversar. Porque é aquilo que você comentou, né? Como é triste, né? De repente você vê, e às vezes um não percebe, e agora para quê, né? Era mais fácil ele parar, essa historinha que você contou ali do cônjuge, do companheiro, você parar, provar, olha, mas tá bom, mas podia ficar melhor, né? Se tivesse um pouquinho menos de tempero, prova, vamos comer juntos. E aí, olha como é diferente, né? Como é diferente. E acho que, na verdade, você vê algumas coisas, são aquelas velhas histórias, né, Quincas? A gente não tem que pedir desculpas, a gente tem que evitar. E quando está ali, você vê com uma palavra tão desnecessária, né, causando depois tantos males ao outro, né, Quincas? Dúvida, sem dúvida. Veja, criou uma situação de complexo. Complexo de quê? De incapacidade. Mas nós temos tanta maneira de lidar. Simeão foi muito feliz e me fez lembrar agora, nos fez lembrar do livro Sinal Verde, do André Luiz, que ele observa os detalhes de uma família.
E ele diz, por exemplo, que você deve saber até usar um telefone, que na época que é o livro, é o telefone fixo, nós não tínhamos esse manancial de informações tão grande que é o celular, que hoje é uma maravilha, desde que bem usado. Então, na sequência, Kardec faz outra pergunta. Que consequência produz o arrependimento no estado corporal quando você arrepende ainda encarnado? Fazer que, já na vida atual, o espírito progrida, se tiver tempo de reparar suas faltas, quando a consciência o exproba, ele mostra uma imperfeição, o homem pode sempre melhorar-se. Nesse particular, eu entro com a beleza da doutrina espírita. Eu faço-lhe uma pergunta, meus queridos ouvintes, meus queridos telespectadores. Qual o efeito da doutrina espírita na sua vida? Mas vamos ampliar isso, já que você pode não ser espírita. Qual o efeito do cristianismo no seu dia a dia? Diminuiu a sua necessidade de arrepender-se ou de estar à disposição do próprio, olha, veja bem, do próprio arrependimento, do próprio remorso que lhe remói, que lhe dói dentro de você? A doutrina espírita, no seu dia a dia, tem lhe oferecido ou lhe dado, oferece sempre, você é que precisa colher, entender, então, que enquanto estar a caminho, é melhor reconciliar com o adversário, enquanto está a caminho. Porque aqui encarnado é uma oportunidade maravilhosa, e nós temos grandes informações dentro dos ensinamentos de André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Primeiro, ele mostra o próprio André Luiz pelos caminhos dos umbrais, nas aflições, nas dores, e que realmente ele não tinha tanto motivo aos nossos olhos de se arrepender, muito menos de ter remorso. Mas enquanto ele não voltou a sua atenção para a fidelidade ao Pai Criador, tudo lhe foi caos, tudo lhe foi dificuldades a mais e a mais. Então nós vemos que enquanto encarnado nós podemos melhorar. E quando desencarnado? Que realidade é essa que surge para nós? Porque lá nós não temos tapiação. Eu falo muito, sabe, Damião? Eu falo muito que é interessante. Às vezes, quando encarnado, ali pelas 2h da manhã, você acorda, está sem sono, e você começa a mentalizar o que você fez no dia anterior. E você fala, nossa, fui ingrato, ou fui deseducado, ou deixei de servir, e você faz uma proposta. Amanhã eu vou, durante o dia, restaurar essa minha falha. Só que nós envolvemos com a atividade do dia, que começa com as nossas obrigações profissionais, e diante das obrigações profissionais, nós esquecemos, nós envolvemos com uma coisa, outra, principalmente agora, né, com esse celular, que você vai ver as correspondências do dia, Instagram, Face, você vai ver WhatsApp, vai ver uma série de coisas, e as suas tarefas, e você se envolve e esquece, e passa. Mas no mundo espiritual,
É como se nós estivéssemos diante de um espelho, refletindo a nossa própria consciência e os nossos atos. E aí não temos como fugir. É constantemente presente em nós o resultado das nossas ações da última encarnação. E veja, aí começa a nossa transformação, ou não. Porque nós vamos encontrar dificuldades. Por exemplo, no livro Ação e Reação, nós temos Sabino. Sabino reencarnou numa situação difícil, deplorável, que André Luiz, ao avistá-lo numa choupana paupérrima, observa-nos que ele tinha uma formação física tão acanhada que mais parecia um macacoide, é a expressão. Mas ele continuava sem o remorso pelos crimes que cometera quando nobre na sua última encarnação. Que coisa, né? E não adiantou. André Luiz narra que, observando a sua intimidade, ou a intimidade daquela criaturinha de Sabino, que ainda corria sangue, ele ainda continuava com a ideia de cometer crimes, porque ele os cometera em grande monta na sua última encarnação, ou na penúltima, porque aquela ele estava num momento difícil no corpo, mas continuava. É tanto que é uma encarnação que ele não progrediu. Que coisa! Isso acontece. Então, bendito o momento em que o remorso bata à nossa porta. Bendito o momento em que nós possamos, com o arrependimento, reparar os nossos erros, as nossas faltas e fazer com que a nossa vida se modifique. Não é, Damião? Vamos ouvir o Damião aí, que é muito interessante, né? Estamos com Quincas Veloso. Quincas está lá em Monte Carmelo, Minas Gerais, conversando com a gente aqui. E aí, o tema de hoje, estamos falando de remorso renovador. E aí, Quincas, eu queria ampliar um pouco mais, né? Porque a gente foi conversando ali, você até citou um pouco que o remorso, quando ele bem compreendido, né? Quando ele bem compreendido por cada um de nós, quando o remorso é trabalhado, né? Ele pode impulsionar o indivíduo a buscar o bem e a reparar as faltas cometidas, né, Quincas? Sem dúvida, Damião, sem dúvida. Porque o remorso é um processo de dor. Veja, e é exatamente pela dor que nós conseguimos entender a necessidade de adquirirmos o analgésico necessário, que muitas vezes é simplesmente deixar de fazer o que estávamos fazendo. Pois que, quantas vezes nós aumentamos as nossas dores por permanecermos incapazes de observar o que é necessário? O que é necessário para nós? Jesus nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que coisa mais interessante, coisa mais significativa isso, porque todas as criaturas, independente de religiosidade, de grau de instrução, independente de etnia, de partido político, de ideias filosóficas ou não, nós podemos, sim, amar e servir aos outros. Mas, olha, vamos observar que na questão 993 do Livro dos Espíritos,
A pergunta é a mais séria possível. Não há homens que só têm um instinto do mal e são inacessíveis ao arrependimento? Porque nós estamos aqui com um remorso que nos leva à renovação e à procura da remissão da nossa falta. É como se falássemos assim: aquilo que eu fiz, eu não posso fazer nunca mais. E devo agir completamente ao contrário. Aí vem a resposta dos espíritos. Já te disse que todo espírito tem que progredir incessantemente. Gente, é uma fatalidade a nossa evolução. Agora, o tempo que vamos gastar para evoluir, e nós vamos ver no Livro dos Espíritos, a partir da questão 120, essa explicação, é por conta nossa, porque nós temos conosco o nosso livre-arbítrio. Não é? Eu já vi depoimento, participando como jurado, de depoimento de uma criatura que cometeu um assassinato, que dizia assim: não, eu tinha que matar mesmo, e se fosse preciso eu matava de novo, recebendo uma condenação de 25 anos de prisão. Veja que coisa. Mas vai chegar um momento que ele vai ter remorso. Só que nós precisamos entender que não basta o remorso. É preciso a compilação pelo arrependimento. Arrependendo para organizarmos aquilo que é preciso ser feito. Arrepender de quê? Do caminho que seguíamos. Vamos pegar um outro caminho. Aí eu sugiro para você, para pegar um outro caminho na vida. Use o GPS Jesus Cristo. Qual que é o GPS de Jesus Cristo? O da humildade e da prática da caridade e do amor. Se alguém te convidar a caminhar 1000 passos, caminhe outro tanto com ele. Se alguém lhe bater numa face, apresentar-lhe a outra. Que convicção poderosa seria essa de nos fazer caminhar segundo Jesus nos pede. Mas Jesus nos ensina tanta coisa admirável. É o GPS de Jesus Cristo. É o caminho que temos que seguir diariamente. No trânsito, você vai usar o GPS normal, se hoje você tem um celular capaz de lhe orientar. Simples, né? Você vai onde você quiser. Aliás, eu digo para você, Damião, se você quiser vir a Monte Carmelo, é só se acionar esse GPS aí, que você vai ver o caminho mais fácil de chegar a essa terra querida. Mas, Damião, o que nós vamos fazer para aprender realmente a distinguir o que é bom daquilo que é ruim? Como você acha que nós deveríamos fazer? Olha, o caminho é sempre aquele, né? O bom caminho é aquele que está nas leis de Deus, no caminho que Jesus nos ensinou, e o mau caminho é o inverso, né? O que você me diz, Quincas? Verdade, o mau caminho. Porque a situação nossa é de egoísmo e orgulho. Pelo egoísmo, nós maltratamos, nós espezinhamos, nós levamos criaturas a um prejuízo financeiro, às vezes. Não, eu estou ganhando, o problema é dele. Aí eu me lembro do Chico Xavier. Tem uma passagem do Chico que é muito conhecida e todos devem conhecê-la, que ele foi comprar tomates e estava acompanhado de um amigo. E ele selecionava os tomates, ele apanhava um tomate bom e colocava na sua vasilha.
pegava em seguida um tomate com defeito. Sempre assim, um bom e um com defeito. Aí o rapaz perguntou para ele assim, Chico, mas você está levando uns tomates aqui que... Falou, meu filho, se eu levar todos os bons, os outros que vierem comprar vão pegar tomates ruins. Que coisa, né? E nós nunca tentamos para isso, né? Claro que nós vamos chegar hoje em um local que tem uma diversidade tão grande, porque tudo muda, né? Vai sempre ter tomates bons para todas as pessoas. Mas olha essa atitude do Chico Xavier. Desprendimento total. Aliás, Damião, eu gostaria de contar para você que o Chico Xavier esteve em Monte Carmelo algumas vezes. A partir do ano de 1956. Ele esteve no Natal de 1956, 1957 e 58. Em 59, ele mudou-se saiu de Pedro Leopoldo e foi para Uberaba. E aí ele não veio mais. E eu explico, sabe? É claro que é um momento eu diria, de empáfia da minha parte, né? De lembrar que o Chico esteve algumas vezes na nossa residência, almoçou conosco, sabe, Damião? Almoçou conosco. E sempre mostrando uma capacidade de servir e de amar incrível. Sempre que ele vinha, ele ficava uma semana, visitava todas as casas espíritas da nossa cidade, psicografou em todas elas. Existe um livro que chama Chico Xavier no Monte Carmelo, foi publicado pela União Espírita Mineira, só a título de informação. Você viu que é uma vaidade da minha parte, né? Mas senti essa necessidade. Você entende, Damião? E adorei, né, saber, né, porque é tão bacana, né, quando a gente tem essa oportunidade de estar divulgando para todos os amigos, né, porque a gente está aí lá em Monte Carmelo e em Minas Gerais com o Quincas Veloso, ele dizendo, Chico já esteve por aí, e é lindo essa maneira, né, que eu falar, ele visitava todas as casas espíritas da região, estava sempre muito presente, então, adorei, nossa, você vê, você para e falou, mas você contou lá na abertura do programa um pouco aí de Monte Carmelo, e aí agora a gente saber que Chico Xavier teve aí. E aí você estava falando, né, de egoísmo, de orgulho. Nossa, a gente pega o Livro dos Espíritos, são os grandes males, né, de toda essa nossa existência, né? E aí você estava falando, adorei, né, quando você comentou do GPS, com humildade e caridade, que acho que é esse o caminho, né? A gente tem que estar exercitando a todo instante, a todo momento, né? E é aquilo que você também estava comentando, né? Que o arrependimento, né? Será mais ou menos, né? Profundo, né? E tanto para quem esteja encarnado quanto quem já esteja desencarnado, né, Quincas? Sim. Aliás, a questão 994, o homem perverso que não reconheceu suas faltas durante a vida, sempre as reconhece depois da morte. Olha que colocação. Sempre as reconhece e, então, mais sofre porque sente em si todo o mal que praticou ou de que foi voluntariamente causa. Contudo, o arrependimento nem sempre é imediato. Essa é uma parte interessante. Nem sempre é imediato. Há espíritos que se obstinam em permanecer no mau caminho, não obstante os sofrimentos, porque passam, porém, cedo ou tarde, reconheceram errada a senda que tomaram, e o arrependimento virá. Para esclarecê-los, trabalham os bons espíritos e também vós podeis trabalhar. Como que nós podemos trabalhar? Olha que colocação. Nós podemos trabalhar com as nossas vibrações no bem, com a nossa constância, a nossa permanência dentro do bem, que nós vamos ver
com Agostinho, né? A explicação da necessidade que temos de estarmos sempre atentos também quanto às nossas explicações. Porque eu tenho pensado, Damião, como que nós, os espíritas, podemos colaborar para a melhoria do mundo? Inicia-se em nós nos auto-melhorarmos. Eu imagino que a melhor maneira de educarmos uma criatura, um filho, uma filha, é exatamente na nossa postura dentro do nosso lar. Para você auxiliar a teu filho, a tua esposa, o teu esposo, a tua filha, o teu pai, a tua mãe, os teus irmãos, os teus vizinhos, os teus companheiros de escola, de profissão, de folguedos. E no centro espírita ou na igreja em que você participa, é você ser justamente uma criatura capaz de servir, de amar e de entender que é preciso caminhar sempre ao lado da prática do bem. Porque é interessante. Certa feita, eu cheguei para o Chico Xavier, isso já tem muito tempo, né? Muitos anos, eu jovenzinho ainda. Eu cheguei para o Chico e falei para ele: Chico, olha, eu estou com uma pessoa assim, assada, uma pessoa muito querida e tal, que está tendo falhas gritantes no seu comportamento e tal. O Chico me perguntou: ele é maior? E eu disse-lhe: sim, ele é mais velho do que eu. O Chico disse assim: deixe-o viver a sua vida. Eu assustei, né? Deixe-o viver a sua vida. E o Chico acrescentou: mesmo porque aqui na Terra não existe felicidade. E vai chegar lá na frente e ele vai estar com problemas e vai dizer assim para você: eu sou infeliz porque vocês não deixaram eu viver a minha vida. E depois acrescentou, esse remate foi fabuloso para mim. Ele disse assim: porém, você tem como auxiliá-lo. Procure ser justo, honesto e bom. E no momento, se por acaso ele não mudar e estiver caído, agache até ele, dê-lhe o seu ombro, para que ele levante com você, com teu amor, com teu carinho. Respeitar o livre-arbítrio do outro, mas é claro que você, às vezes, pode dar um conselho, não é, Damião? Você pode dar um conselho que é uma obrigação, por exemplo, de um pai, de uma mãe. É interessante isso. Então, essa explicação do Chico me trouxe... E depois eu fiquei pensando, não é? Nós temos um limite para poder auxiliar as pessoas. Porque imaginemos que você chegue para alguém que está envolvido no alcoolismo ou na droga, propõe a ele auxiliá-lo, interná-lo, por exemplo, ou coisa parecida, e ele vira para você e fala: não, eu não quero largar. O que é que você vai fazer? Interessante, né, Quincas? Quando você vai comentando, né, o amigo ouvinte, já estamos com o Quincas Veloso lá em Monte Carmelo, e é o Quincas que teve ali, olha, a oportunidade, né, de fazer, tá ali, fazer uma pergunta, conversar com o Chico Xavier, e ali, e aí aquilo que o próprio Quincas estava dizendo, né, quando eu ouvi a resposta: como assim, né? Peraí, como assim deixa? Mas é aquilo que você estava falando um pouco antes também, né, o quanto é importante sermos exemplos, né? E a gente fala, eu lembro muito né, que é a Quincas, porque a gente tem muito aí que aquilo, que a gente comenta, né? Aquele também na época, que é do telefone fixo, né? Aquelas histórias de quantos pais param. Ai,
Diga que eu não estou. Oh, peraí, gente. A criança vai levar isso e é criança para o resto da sua vida, sabe? Eu tenho que mentir. E por que mentir? Sabe, aí de novo a gente volta para exatamente, né, para esse remorso que pode ser sempre um convite, né, para o recomeço, né? Verdade, o recomeço. A gente tem que recomeçar cada dia, renovando as nossas atitudes e obedecendo os valores da própria rotina. Porque a rotina é abençoada. Nós muitas vezes achamos que não, mas ela é abençoada. E quantas vezes você aprende novidades interessantes em cada dia? E a doutrina espírita vem nos trazer essa força e essa coragem para que a gente aprenda a se renovar. Eu não posso continuar sendo o mesmo a vida inteira. Eu tenho que me melhorar. Eu tenho que continuar acreditando que eu posso melhorar. Que eu vou chegar um momento em que eu não vou errar mais. Ah, mas que momento feliz. Porque, deixa a gente pensar a beleza que é a vida. Como é bom viver. A gente engana, a gente erra, a gente tem ideias imaturas, mas temos tanta oportunidade de renovar, de modificar, com a força do arrependimento, às vezes das coisas mais simples. Poxa, eu não devia ter feito. Não faço mais. Porque é igual aquele cidadão, né? Veja. Cidadão telefona para a esposa e diz: olha, hoje vou chegar mais tarde em casa, tudo bem. Daqui vou passar, vou jogar um futebol, vou jogar alguma coisa e chego mais tarde. Só que às 10 horas eu estou aí. Só que ele chega 2 horas da manhã e ainda cheirando álcool. E a mulher fica brava com ele. E ele diz assim: não, estou arrependido. Você tem. Do outro dia, né? Estou arrependido, não faço isso mais e tal, estou arrependido. Só que passa 15 dias, não vai nem um mês, ele repete a mesma coisa. Então, veja, arrependimento, ele deve nos libertar do procedimento inconveniente. E é tão bom acertar, né, gente? É tão bom ser bom, como diz um amigo meu, é tão bom ser bom, que quando a gente toma uma atitude boa, faz um bem para as nossas almas. E esse mesmo amigo diz-nos assim: é tão chato ser ruim, é tão chato errar. E é mesmo, não é? Veja que é preciso a gente ter força e coragem para renovar-se. Pode ser o arrependimento de uma coisa simples. Você não fazer mais, ter o cuidado. Ah, você quer que eu vire o santo? Não, não é isso. Nós precisamos nos sublimar, sim. Respeitar a natureza, respeitar o próximo, respeitar as leis, principalmente a lei de trânsito, né? Eu me lembro do Haroldo Dutra Dias, numa palestra dele, ele contando. É interessante, ele em Belo Horizonte, todas as cidades hoje têm um trânsito caótico, né? Nós estamos com um movimento de veículos extraordinário em todos os lugares.
E disse ele, nos que estava levando o filhinho para a escola, o filho sentado no banco de trás, quando um outro motorista o fechou de maneira grosseira. E ele começou a baixar o vidro. O filho dele falou assim: o senhor vai gritar com ele? Vai falar com ele? Aí ele disse que já ficou sem jeito, né? Sabe, pai, porque eu estou pensando aqui. E se ele for um dos que ouve as suas palestras? Como é que vai ficar? Aí ele parou e voltou a fechar o vidro, a levantar o vidro. E disse-nos, nessa palestra, que aí entendeu que ele não podia tomar essa atitude mais. Quincas Veloso, a gente está encerrando aqui o programa Sensibilidade, mas sem antes dizer a você gratidão, gratidão, gratidão. Obrigado por essa oportunidade de estar contigo aqui. Quincas Veloso, obrigado, um grande abraço. Um grande abraço, Deus lhe abençoe. Todos nós. Semana que vem estaremos juntos com mais um programa Sensibilidade. Até lá. Você ouviu o programa Sensibilidade.